eu particularmente não sou contra a revelação dos segredos mágicos. Aí explicar também porque antes dos mágicos virem xingar e tal. Porque, na verdade, eu estava com 6, 7 anos, mas eu já faço mágica desde os 3. Então, assim, quando eu tinha 3 e tal, fui o menor mágico do mundo. Você alguma vez já precisou pedir pix pro seu pai pra gente pagar um milho na praia? Alguma coisa assim? O milho não, só um biscoito Globo, né? Como é que é essa questão de hipnose? Você pode hipnotizar qualquer pessoa? Você consegue hipnotizar? Vai. Agora a criança de 8 anos falando, você vai fazer mágica pra gente, né? Vai, Não, tem que sim. fazer. A gente vai fazer algumas Seremos experiências. as vítimas. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Brother Mixcast. Hoje um episódio super especial, com um convidado super especial que eu vou apresentar daqui a pouco, mas antes, do meu lado, meu partner, Ale Rio. Fala comigo, Bibi! Fala aí. Tudo na paz, irmão? Tudo na paz. Mais um, né? Mais um, graças a Deus. E ali nós temos Gustavo Alvim. Muito prazer estar aqui de novo. Bom estar com todos vocês. E aqui na minha frente, o nosso convidado especial, que é o Cradin Júnior. Na hora que falou convidado especial, eu falei, deve estar chegando alguém. Teve algum engano. É um convidado especial porque é meu amigo há muitos anos, é mágico desde os 3 anos de idade, Verdade. né? É DJ também, palestrante, empresário, né? Já foi entrevistado pelo Jô Soares, né? Na E hoje, Xuxa, já tivemos agora na você Xuxa aumentou também. o nível, tá vindo ser Privilégio. entrevistado aqui, né? Exatamente, não, ia falar claro. isso agora. Agora É. o nível subiu. Treinei antes lá com o Jô e tal, pra chegar aqui um dia, né? Então estamos aqui. Você treinou com os aprendizes Claro. para estar com os melhores. Vamos ver se Exato. o treinamento valeu a pena. Vamos ver. Ah, Vamos você ver. ouve isso. Também já participou do programa da Xuxa, né? Xuxa. De qual programa da Xuxa entre os Xuxa vários? Park, Xuxa na Park. época. É. Xuxa Park. Fui Xuxa a Park. gravação do Xuxa Park já. Eu fui lá apresentar em 95. Olha só, e já entrega um pouco a idade, né? Mas tudo igual. Mas todos 95 você tinha 95 7 anos. foi quase a mesma época do Jô Soares, então. nós. Foi o Jô Soares foi um ano antes. Foi um ano, 94. Não, Mas na verdade, o Jô 95 Soares foi em 95 também, É. só que foi no Foi mais no começo, começo do do ano, ano. e a Xuxa mais pra frente. Ah, você era bem pequenininho ainda, Bem né? pequeno, Tinha tinha 6 6 para anos. 7, né? No Jô eu tinha 6, na Xuxa eu já tinha feito 7, mas assim, pequeno. Caraca, eu chutei Aham. e acertei. Aí, O quê? já pode ser É mais. que ele falou da idade, da entrega. Eu falei, mas você tinha 7 anos e tinha realmente 7 anos. Mas Ganhei o beijo da Xuxa, até É. hoje não lavei o rosto, Boa. né? Mas Legal, legal. você faz aniversário em agosto, Agosto. pra quem não sabe. Final E de você foi com agosto. seu pai também, no da Com meu Xuxa? pai, nos dois. Na época era o menor mágico do mundo, então assim, isso aí despertou Ah. curiosidade. Isso que eu ia te Você entrou no perguntar. Guinness Book, por acaso? Não conseguimos, na época era mais difícil, né? Ah, Hoje tentou. assim, Ah. tentamos na época, porque na verdade eu tava com 6, 7 anos, mas eu já faço mágica desde os 3. Então assim, quando Isso, eu é. tinha 3 e tal, fui o menor mágico do mundo. Infelizmente não conseguimos entrar no Guinness, mas faz parte, tá na história, né? Isso que eu ia te perguntar, como é que você começou essa parada de mágica? Cara, eu comecei com meu pai, assim... Ele já a fazia? forma mais fácil. Meu pai faz mágica. Esse ano ele completou 40 anos de mágica, né? Então desde 83 ele faz mágica. Eu sou de 88. E aí quando eu nasci, eles falam que minhas brincadeiras é tipo assim, eu pegava um carrinho e falava, vou fazer o carrinho sumir, jogava ele pra debaixo do sofá, alguma coisa, mas já como Já era um tipo espelhando ali. objetivando isso. Sim, sim. Aí no meu aniversário de 1 ano, eles fizeram uma espécie de circo mágico. Trouxeram 7 mágicos para fazer mágica e me vestiram com uma casaca na época, com uma cartola. Meu pai mostrou uma caixa vazia, eu peguei uma varinha, bati 2 vezes, apareceram 2 pombos. Essa foi a primeira mágica que eu fiz, assim, isso com 1 ano. Aí depois continuei e tal. Eles falam também que não tinham com quem me deixar quando eles saíam para fazer show, porque minha família é do interior de Minas e eles já moravam em BH. Eu já sou de BH, mas assim, a gente não tinha família mesmo Sim, em BH. sim. Então ia para algum show, me levava naqueles Moisés, né, que o bebê fica deitado, então eu ficava deitado do lado e, enfim. Aí eu acho que veio no sangue, né? Com 3 anos, enfim, eu realmente quis começar a fazer mágica e estamos aí desde os 3. A minha irmã, quando pegou meu carro, fez ele subir também. Ela não puxou o freio de mão, ele desceu, caiu na van.
Que mágica, hein? Essa deu um prejuízo. E pra quem tiver curiosidade de assistir, procura aí no YouTube, que tem a participação dele no Jô Soares. Bota aí no YouTube, Jô Soares, Cadinho Júnior. Você vai ver lá. Ele com 6 anos de idade. 6 anos. Aí o Jô pergunta pra ele quantos anos ele tem. Gradim, Ele fala, 6 anos. KRADYN. Não Você sabe esquece de enfatizar. É Vai tá aqui. KRADYN, é. Vai estar escrito aqui embaixo os links, pode botar também. É. Mas foi isso mesmo, né? Ele pergunta quantos anos, eu, 6 anos, porque eu não sabia nem conversar direito. Aí ele eu até te imita, né? Imita, 6 anos. Aí tem até uma hora que ele pergunta, né? E aí, você tá no colégio? Aí eu falo, não tô. Aí, isso. Eu vi essa tipo parte. assim, acho que ele acha estranho, né? Com 6 anos. Aí meu pai fala assim, não, vamos corrigir aqui. Na verdade, você perguntou do colégio, ele não sabe o que é um colégio. Lá em Minas, lá em BH, a gente fala jardim de infância. Aí o Jô, você tá no jardim de infância? Aí eu falo, né? Sim, tô no jardim de infância. Aí o Jô até brinca, não, gordo, burro, pra dar uns tapas na cara dele. Já era o programa do Jô? Não, era o Jô Era o Soares 11h30, 11h30 no SBT ainda. Isso. Depois que ele foi pra Globo, que virou o programa do Jô. Mas o da Xuxa não tem no YouTube, né? Não tem, a gente tem teve gravado? problemas de direitos autorais, isso é recorrente na história aí. Sim. Mas temos gravados. Você tem a gravação. Tem tudo. Você só não tem pode tudo. jogar no YouTube. Isso. Assim, a gente joga, daí um tempo eles derrubam, aí a gente joga de novo Interessante. depois e vai. Estranho, Hoje tem tanta não coisa, tem. né? Você vê artista se apresentando no programa da Xuxa no YouTube. É Né? por Hoje conta de quê? não Da tem. Xuxa? A Xuxa que não permite? Da Globo. Da Globo. Da né? Globo e também questão de música, né? Dependendo da música que é usada no fundo, mas... Enfim, vou jogar de novo. Vai tentar. Vou jogar de novo. Um tempo ele fica no ar. Né? Falando nisso, a gente teve um problema essa semana. Justo essa semana a gente ficou sabendo disso, né? Que a gente tem uma parceria já de muitos anos de clipes, né? Eu faço remixes e ele fazia os clipes, né? Porque eu não editava vídeo na época, agora eu já edito, mas inclusive graças a ele também, que ele me deu o pontapé inicial para aprender, né? O básico, depois eu comecei a andar. E a gente tem vários clipes no YouTube, 2 com mais de 1 milhão de views. E o que tem mais views, que era o que tem 1,8 milhões de views, que é o do Backstreet Boys, Mega Mix, né? Saiu do ar, tem 15 dias, 20 dias no máximo. Tiraram do ar. Por direitos autorais, errado, inclusive. Errado. Disseram que eu usei um remix de alguém lá, da música, e não era. A gente vai tentar contestar. Vamos entrar com recurso aí no YouTube. Vamos ver. Vai ser o primeiro recurso aí mesmo. Vamos ver se a gente consegue voltar. Mas tem também o do Information Society, que também tem 1,3 milhões, né? Inclusive o do Backstreet Boys tem mais views do que o Mega Mix oficial, Do né? oficial, do Backstreet Boys. No nosso primeiro programa aqui eu comentei isso, né? Você falou. A gente se apresentou, eu comentei isso. Caraca. Mas a gente vai tentar botar de volta. Vamos conseguir. E falando nisso, você tem qual que você acha que é desses vídeos nossos que a gente fez, qual que você acha que merece um destaque, ou foi o maior sucesso? Cara, eu gosto muito do Information Society, porque dessas bandas aqui eu mais gosto, então acaba puxando alguma coisa. E ele foi o primeiro também, não foi? Dos dois que estouraram, ele foi o primeiro. Eu acho que o Lady Gaga a gente fez nós antes, fizemos né? Lady Gaga. Na verdade, Lady o primeiro que a gente fez foi o do Santana, né? Que também teve uma visualização boa na época. Que também aconteceu isso também. Mesma coisa. E ele chegou uma grande visualização, aí o YouTube bloqueou. E esse é estranho que o YouTube reduziu a qualidade, você lembra? E a gente preferiu tirar do ar do que deixar com a qualidade ruim. Não sabemos por que aconteceu isso, mas enfim, aconteceu. Mas desses aí eu gosto muito do Informix, né? Que é o do Information Society, e o do Backstreet Boys também. São os xodós aí. O do Backstreet Boys eu coloco nas festas que eu faço direto. Não, ele já abrange um monte de música. O que eles dois fizeram? Muito bom. Porque são 9 minutos e pouquinho, 9 minutos, então já toca todas as músicas, não tem que ficar tocando um pouquinho de 2, 3, 4. Ele engloba tudo mesmo. Excelente. E só deixando claro, é Santana versus Yves LaRock, é um mashup que eu fiz esse primeiro. Deu certo, né? Então a gente continuou. Isso foi em 2008, né? E depois a gente continuou. E falando nisso, a gente conheceu em 2006 no fã-clube do Information Society, virtual. Só que você exatamente não é um fã do Information Society, você tá, né? Você é fã mais do Tears for Fears. Pra mim a melhor banda de Muito todos os tempos é o Tears for Fears. Isso aí, assim, sem dúvida Tias nenhuma. fofinhas. Tias fofinhas. Eles, assim, estão na primeira prateleira, na minha opinião, claro. Depois vem uma segunda prateleira com um monte de artista e tal, mas o Tears for Fears, pra mim, é imbatível. Já fui em 8 shows deles, ao vivo. Muito então, assim, não dá pra falar. E a gente foi junto em um que foi em que ano? Foi em 2011. 2011. Aqui no Rio. Eles vieram aqui?
Sim. Muito bom. Nessa turnê de 2011, eles fizeram 6 shows no Brasil e eu tava no 6. Assim, Você foi nos 6? Fui no 6. Caraca. Então era época. Era época não. Eu ainda sou alucinado com eles, mas nessa época era, digamos assim, até mais fácil de ir. Porque hoje tem esposa, tem filha, então é mais difícil, né, fazer uma viagem assim. Inclusive, você está no Rio hoje pra gente ir no show. Tô né? no show, Rio pra ver o The Weeknd. Isso. E aí você tem que agradecer porque eu tinha um ingresso meu e da minha esposa, né? Aí a gente tá com uma filha pequena, minha esposa não conseguiu ver, ele vai pegar esse ingresso e vai. Mas, Muito bom, muito bom. Cradinho, me explica uma coisa, assim, fiquei curioso de saber. Não é seu nome, né? Cradinho. Não. Como é que surgiu? Porque eu vi na entrevista do Jô que seu pai é Cradinho, né? também não é o nome dele, né? Mas é o nome artístico surgiu? nosso. Como surgiu? O nome nosso é Cláudio. Né? O dele também? Também. Uhum. Eu sou o você Cláudio é Júnior. Júnior e ele é o Cláudio, eu sou o Cláudio Júnior. E ele é, como eu falei, é do interior de Minas. E lá, Cláudio, Claudinho, sim. virou Cradinho. Sim, pô, A gente só maravilhoso. mudou a forma de escrever. Ô, Cradinho. A gente não, na verdade Cradinho, ele, virou né? Cradinho. Pois é, aí mudou a forma de escrever, né? Porque CRA, ia Sim. ficar... Colocou Sim. um K, colocou um Y, um N ali no final para ficar diferente, Cradinho. E aí quando eu comecei a fazer, nada mais natural. Cláudio Júnior, Cradinho Júnior. Júnior, Então, natural. aí ficou. Faz sentido. Mas a história, tanto que no Jô, voltando aqui na entrevista do Jô, na hora que ele anuncia, ele fala, não, e aqui também teremos os mágicos, Cradinho Júnior, aí o pessoal aplaude, aí ele vira pro sexteto dele atrás e fala, vocês sabem de onde vem Cradinho? Cradinho parece um nome oriental, alguma coisa assim. Não, eles só são do interior de Minas mesmo. Então, e a origem real é essa mesmo. Sim, muito bom. E como muito bom. ocorreu esse convite pro Jô? Você sabe, eu lembro? assim? Então, na época, a gente estava rodando os programas regionais lá de BH, porque a gente... Na época era mais difícil, né? Hoje já ainda é difícil você aparecer na TV, num programa de grande escala como esse. Na época era mais difícil ainda. Então a gente participava do Aqui Agora lá, que provavelmente tinha aqui também, não sei, no MGTV, que aqui deve ser o RJTV. Então assim, e na época aí começou essa questão do menor mágico do mundo. Então começou a despertar a curiosidade. O primeiro nacional que a gente foi o Sem Censura, na época ainda com a Leda Nagli. Eu acho que ela Leda voltou Nagli. recentemente, mas na época Inclusive, era ela ainda. Foi minha professora na faculdade de jornalismo. Também? né? E na época tem até um caso interessante também, porque ele era ao vivo. Desses programas que a gente foi, ele era o único que era ao vivo. E eu ali com 5 para 6 anos, mais de 2 horas de duração o programa, eu dormi no ar. Então, Imagino. E eles ainda colocaram, lá é uma mesa redonda, né? Me colocaram de um lado e meu pai do outro. Então, assim, uma criança de 5 anos, sem conhecer ninguém do lado, ele acabou que eu dormi mesmo. dormiu. E aí, no final, sempre eles mandam as mensagens, né? Os telespectadores mandavam as mensagens. E aí tiveram que me acordar para ler as mensagens para mim. Mas acontece. E aí, com isso, veio o convite do Jô e depois da Xuxa, né? Então foi assim, mais ou menos em sequência. Mas por conta muito dessa questão do menor mágico do mundo. Acaba chamando a atenção. Sim. Nessa do Jô, o seu pai comentou que ele tinha 20 pombos em casa, né? Pra fazer mágica. Você ainda tem? Você tem pombos em casa? Meu pai tem, Teu pai tem. e ele ainda... Eu, há muitos anos, não utilizo animais mais nos meus shows, mas eles ainda têm pombos. Inclusive, eles estão viajando agora, fazendo um projeto. Hoje, eles estão lá no Pará, fazendo shows lá também. Para esses shows, eles não levaram os pombos, eu que estou cuidando deles lá em casa. Você fala quem? Ele, meu pai, A equipe meu do teu pai, pai, minha né? mãe e minha irmã. Eles estão Tua irmã fazendo- também trabalha com... Também. Eles estão com um projeto hoje, minha irmã é psicóloga também, então eles estão com um projeto que chama Fortalecendo com a Mágica, que é desenvolvido dessa parte da psicologia junto com a mágica. Então, por exemplo, eles estão indo em muita a paz, por exemplo, e eles treinam os professores ensinando algumas mágicas que podem ajudar na coordenação motora dos alunos, na parte cerebral. Então eles estão com esse projeto que mistura as duas coisas. E depois dessa palestra eles fazem um show para os alunos das APAES, de algumas escolas que eles estão indo. Então hoje eles estão lá, vão ficar mais um mês fora, e enquanto isso estou lá cuidando dos pombos. São quantos hoje? Hoje são 8. Hoje reduziu um pouco. Brancos. Brancos. Esses pombos, eles são de uma raça que é chamada raça africana. Eles pombos são um pouquinho menores que esses pombos que a gente vê de rua e tal. São bem cuidados, né? Diferente desses que estão aí. Então não transmitem doenças, nada.
mas eles são, o ponto principal é que eles são mais dóceis. Então, por Sim. exemplo, a gente faz uma mágica, ele aparece, ele não sai voando. Então, a grande... Não tem aquela coisa do medo, né? De ter Isso. que sair voando e ir embora. Aí a grande característica pra gente usar essa raça é isso, porque Aham. o pombo não vai embora e tal, você guarda ali pro próximo show. Deixa uma curiosidade. Você foi no Jô, na Xuxa e tal. Você, se não fosse o vídeo, você teria memória? Você acha que você teria memória dessas... Porque 6 anos de idade é uma... então, Boa pergunta, inclusive eu ia perguntar você isso. teria essa memória? Assim, do Jô eu não lembro. Eu lembro, É. engraçado que eu lembro da viagem em si, do que foi, da Xuxa eu já lembro. Aham. Mas, assim, tem mais Ganhou o detalhes. beijo, né? Ganhou Ganhou o beijo. beijo. E assim, na época, para uma criança de 6 anos, quem É. que era Jô Soares Quem e era quem que era Jô Soares, Xuxa, né? é. Então, assim, acho que isso vai muito da lembrança que você tem na época. A Xuxa, eu assistia, acompanhava o programa da Xuxa, diferente do programa do Jô. É. E hoje, assim, vendo a repercussão e tal, o do Jô foi muito mais importante, claro. Sim. E até pela mentalidade de hoje. É porque eu tenho a curiosidade de entender como é o processo de memória humana, né? Você pensa assim, nossa, eu tinha 6 anos, eu tenho boa memória, mas eu tenho pouquíssimas recordações, eu tenho recordações de momentos ou coisas que me disseram, Exato, também. né? Sim. não necessariamente nos lugares. Ou muito né? do que também a gente tem foto. É, Também. e muito do que a gente Né? tem é foto. Do que a gente é. tem foto do passado, a gente lembra. Exato. É, o que eu Exato. falei assim da viagem do jogo, que eu lembro, por exemplo, porque Era eu em vim São de Paulo, avião. né? Era em São Paulo. Era no estúdio. Isso, São o Paulo. João em São Paulo, São a Paulo. Xuxa aqui no Rio. Xuxa no Rio. E assim, foi uma das primeiras vezes que eu andei de avião. É. Querendo ou não, hoje é uma coisa mais comum, mas na época era mais, assim, difícil, né? Era uma coisa mais cara também. E aí, assim, eu lembro disso, de meu pai contar, que a produção do SBT mandou tudo pra gente. Mandou um táxi buscar a gente É. em casa, levar para o aeroporto. Pagava passagem de avião e tudo, tal. tudo. O contrário da Xuxa. A Xuxa, nada. A Nada. produção da Globo, nada. A gente Ah. teve que arcar com tudo. Que era caro na época, né? A gente sair de lá, mas a visibilidade acabou que valeu a pena. Sim, sim. Mas Engraçado, a né? diferença. Coisas de... Enfim, a Globo, teoricamente, tem mais dinheiro, né? Se Não espera sei que- hoje como que é, mas pelo menos na época. O SBT foi assim. sempre foi conhecido por pagar Sim, tudo. sim. Inclusive os programas do Silvio Santos. Uma pergunta? Não. Vai lá. A gente teve recentemente um caso, né, da Larissa Manoela, que tem uma semelhança contigo, né? Você não precisa entrar no caso da Larissa Manoela, mas tem uma semelhança de que vocês começaram a trabalhar bem cedo, né? E eu queria saber, você ficou sabendo do caso? Acompanhou? Ok. Acompanhou? A, E vi- a grande diferença é a conta bancária, para começar. né? Isso aí já- Grande Você tem, diferença. você tem alguns milhões a menos. Aí. quase todos. E eu queria saber se alguma vez já precisou pedir Pix pro seu pai pra gente pagar um milho na praia, alguma coisa assim. O milho não, só um biscoito Globo, né? Não, mas isso aí, graças a Deus, não. Mas, assim, não vou entrar no caso dela, porque não conheço a fundo e tal, mas, assim, eu sou muito grato pro meu pai, por tudo, sim, que, né, desde pequeno. E ele sempre deixou claro pra mim uma coisa que eu vou fazer com minha filha agora também. Meu pai falou assim, ó, você não quer ir trabalhar? Não vai. Se você quiser ir, você vem comigo e tal, você não é Sim. obrigado a nada. É a mesma coisa que, né, às vezes minha filha vai querer fazer mágica, então não sei, né, a gente não sabe como que ela Ela tá tem com... quantos anos? Não, tá fazendo 5 meses amanhã. Não, Falta um pouquinho. pequenininho, Falta um pouquinho. Se for levar em conta agora, faltam 2 anos e meio. Faltam 2 anos e meio pra ela começar a aparecer. É. Mas aí, assim, então, quanto a isso, cara, não sei também o caso da Manuela, se era obrigada, não era, mas assim, eu falo com meu pai, eu falo isso muito com ele, que eu sou muito grato por essa escolha. Eu acho que, assim, a questão que às vezes você obriga uma pessoa, a pessoa acaba perdendo o tesão, perdendo a vontade de fazer tal coisa, e pra mim foi justamente o contrário. Então, assim, ó, vai ter show, sei lá, amanhã. Você quer ir? Quero, mas Quero. amanhã é. Normalmente você queria ir? Normalmente não, Sempre? sempre. Amanhã é sua Ah. festa na escola. Eu quero ir pro show. Eu quero ir pro show. Amanhã tem tal coisa, é festa de aniversário do seu Mas primo. Eu quero ir no show. É mágica, né, cara? É mais- Mágica, né? É. E assim, então assim, desde cedo, cara, e aí é o que eu falo. Eu acho que eu tô muito na carreira, muito por conta disso, do gosto que vai aumentando, a paixão ali. Então, assim, totalmente diferente, né? Mas e a questão bancária, eu queria estar na pele dela. Vai chegar. Mas, Amém. mas como é que foi assim pra o começo, pra você começar a ganhar dinheiro? Porque assim,
normalmente o adolescente ou a criança recebe uma mesada, né? Você já trabalhava, você recebia mesmo? Como é que foi isso? Ele guardava para você dinheiro? Ele guardava, ele criou uma poupança para mim na Aham. época, e a cada show que a gente fazia, ele depositava, não sei quanto agora, não lembro, mas ele entendi, depositava legal. X Entendi. para cada show. Mas eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo depois, quando eu entendi. fiquei maior, Legal. ele falou, ó, tem um dinheiro. Quando saiu que os seu- milhão, Aí, Ó, aí tem eu um falei, dinheirinho opa. lá pra você, tá guardado. Deu pra comprar pode 3 pegar. dá casas. pra comprar um só, né? helicóptero. Tá bom. Agora, cara, me diz uma coisa. Como é que é o seu... Se você conhece alguns ou vários mágicos do Brasil, e como é que é o relacionamento com eles? Cara, muitos. Assim, a gente fala, vocês que são DJs sabem também, a gente às vezes conhece muitas pessoas da nossa categoria, mas nem todos são amigos. Isso é o que mais tem. Qualquer profissão tem Sim, sempre um filho da normal. E assim, os grandes amigos que eu tenho vieram por causa da mágica, né? Então eu tenho vários amigos mesmo por conta da mágica, e tenho vários conhecidos também. Isso tanto lá em BH quanto no Brasil inteiro. E assim, eu fui presidente lá da Academia Mineira de Ilusionismo, que é a nossa associação de Minas Gerais, por 2 mandatos. Então assim, querendo ou não, você pega uma repercussão maior. O mandato as pessoas- é por ano? um mandato de 2 anos. Então, Então foi isso, 4 anos. foram 4 anos. Então acaba pegando uma repercussão maior, você acaba conhecendo outros mágicos também. E a gente faz muitos congressos, festivais. Aqui no Rio, por exemplo, tem um festival que já está na 15ª edição, não sei, que já vim aqui algumas vezes, já encontramos, né? Algumas Eu já vezes fui que eu contigo vim. algumas vezes. Já foi Já também. conheci alguns mágicos. Lá em BH, eu criei um festival lá, um festival internacional de mágica. Já fiz 2 edições, a terceira vai vir no ano que vem. O maior festival de mágica hoje do Brasil é esse que a gente faz lá em BH. Aí tem uma diferença que, por exemplo, a gente traz mágicos de fora, né, ou de outros estados, ou de outros países. A gente faz um congresso interno, que esse é só para mágico, e alguns shows são para o público, que é inclusive esse, né, que você falou que a gente já foi junto. E lá em BH, por exemplo, nesse último a gente trouxe 21 shows diferentes para a população de Sim, BH. Então, sim. quem quer vai ver o show. E aí o legal é isso, que são mágicas diferentes, mágicas, né, com objetos pequenos, mágicas no palco com objetos grandes. Então, tem para todos os gostos. E a gente está tentando despertar o interesse dessa cultura mágica nas pessoas. Porque, querendo ou não, assim, a cultura no Brasil já é mais difícil. Se não for a música, é mais difícil ainda, né? A música já é difícil pro pessoal, mas É verdade. mágica, circo, né? Malabares, trapézio e tal, é mais difícil ainda. Então a gente tá com essa missão, mas assim, voltando aqui, né? A gente floreou muito. O relacionamento com os mágicos, super tranquilo. Uns mais, outros menos, mas isso aí faz parte. Vocês como- trocam como ideias um todo, de né? segredos de mágica, não? Depende muito do Depende, momento. né? Por exemplo, esses que a gente chama de amigos, por exemplo, tranquilo, ó, tô com uma dúvida ali, tô precisando fazer isso e tal. Não, tá aqui e tal. Mas a gente tem momentos, como nessas associações, tal, que a gente faz palestras, onde a gente traz um mágico para falar, ó, mostrar segredos novos, às vezes não só segredos, mas, por exemplo, como se portar no palco, como utilizar uma música na hora certa. Então, todas essas coisas, essas variáveis, assim, incrementam o show. Mas a gente está sempre buscando essa evolução. Muito bom. Eu acompanho 2, queria saber se você conhece um dos 2, o Felipe Barbieri e o Pyong, né? O Pyong, O primeiro é polêmico. Pyong né? é mágico também? ele é... Na Antes verdade, de ele ser começou na hipnólogo, mágica, na mágica, antes da hipnose. O Pyong, ele foi participar daquele... Era um programa do SBT, acho que é Qual é o Seu Talento? Não sei, era um programa mais antigo. Né? Ele era youtuber. Isso, mas ele foi lá para fazer mágica, o pessoal gostou e tal. Aí levaram ele para ficar nos bastidores. Né? Aquele pessoal que... Né? Dá o apoio, né? Não, e que comenta também, às vezes Sim. você é um participante, aí o cara troca ideia antes e que vai pro ar. E aí ele começou a estourar e tal, mas ele fazia mágica e depois ele foi pro ramo da hipnose. O Barbieri é bem polêmico porque ele revela os segredos da mágica. Então, assim... Inclusive, essa É. seria minha próxima pergunta, mas conclua. Então, assim, ele é um cara amado e odiado. Né? Por Ele quê? é tipo o Mr. M, ele faz e depois revela em seguida? Ou não faz, ou ele só Ele só revela. revela. Só revela. Então, assim, aí o que a gente só fala... revela é tipo assim, ele é o filho da puta da parada, né? E aí o que a gente fala que é o mais
mais estranho é que ele foi uma vez no programa do Serginho Groisman, no Altas Horas, não é isso? Altas horas. Mas assim, como lá tem aquelas excursões de escola que vão e tal, e dá a palavra para alguém, e ele levantou a mão e tal, pediu uma palavra e foi lá no microfone lutar contra a revelação dos segredos mágicos. Era a época do Mr. M e tal, e hoje ele foi Hoje pra ele esse lado. revela, Então, assim, é um caso bem emblemático. Mas, assim, aí voltando no caso dele, e aí a mesma coisa que aconteceu com o Mr. M, porque, digamos assim, a mesma coisa, eu, particularmente, não sou contra a revelação dos segredos mágicos. Aí, explicar também, porque antes dos mágicos virem xingar e tal, a gente tem uma série de regras na mágica. A primeira delas é nunca revele o segredo da mágica. Essa é a primeira. Então, assim, quando você se torna um mágico, você não assina nada e tal, mas até questão de ética e tal, eu acredito muito nisso. Cara, eu sou mágico, não vou revelar segredo. Então, vou fazer uma mágica aqui, por exemplo, então depois você me pergunta, como que você fez? Cara, não vou te falar porque tá lá. Mas depois você vem conversar comigo, eu quero ser mágico também. E aí, o que eu faço? Não, vamos fazer um curso aqui. E um curso, claro, você tem que revelar o segredo de uma mágica. De várias e tal. E aí, o que pega no caso do Mr. M e no caso do Barbieri? É que às vezes você tá vendo um vídeo no YouTube, você não quer saber de nada, aparece lá um cara revelando um segredo. Então, assim, qual que é o objetivo disso? O objetivo é você saber como que uma mágica foi feita. Tá, pra quê? Não sei, pra saber. Então, assim, a gente pega muito, bate muito nessa tecla, porque o segredo que vem guardado ali há milhares de anos e tal, do meio do nada é julgado para você sem objetivo final. Eu penso uma coisa assim, que na verdade eu passei a ter esse entendimento depois que eu convivi mais com criança, né? Eu acho que assim, enquanto você conseguir manter a imaginação da criança, não estragar isso, né, o que é muito legal, é bacana você manter o segredo, né? Na vida adulta, cara, a gente vive tanta coisa louca, né? Um turbilhão de emoção e tal. Acho que talvez não tenha tanto problema. Mas para criança isso é tão importante, sabe? Porque mexe com a imaginação, mexe com a curiosidade, com a fantasia. Pô, eu tô gostando de uma coisa, pode até mexer com o interesse dela na vida futura de algo. Então, eu tomaria muito cuidado, inclusive, nisso, de justamente manter, né, a coisa com a criança. Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é, você não acha que ele ensinando truques básicos, que ele não ensina uma mágica complexa, extraordinária. Ele ensinando truques básicos não atrai mais pessoas a quererem aprender? Tem um detalhe, porque, primeiro, quem quer aprender corre atrás. Então, teoricamente, não precisaria dele fazendo isso. Só que a gente fala que na mágica a gente tem vários princípios. Então, vamos lá, por exemplo. Eu pego uma jujuba aqui e vou fazer ela levitar. Aí eu te ensino como que eu fiz isso. Teoricamente é o mesmo princípio de eu estar levitando no palco. Então, para você aprender isso, vai ficar muito mais fácil de você entender como que eu fiz uma mágica maior, por exemplo. Então, assim, a gente bate nessa tecla dos princípios e também na parte que, assim, ele não revela nenhuma mágica que ele inventou. Então, por exemplo, se ele inventasse uma mágica, agora eu quero revelar para todo mundo, ok. Só que ele está revelando uma mágica que alguém inventou em 1950. É uma mágica que tá aí há 80, 90, 100 anos perdurando por aí e de repente alguém vai lá e ensina para as outras. Então, e esse seria o meu segundo ponto, exatamente. Isso também não ajuda, parece que estou defendendo ele, né? Não, mas não, porque mas é um ponto interessante, é curiosidade minha, porque eu assisto realmente ele e me interessei bastante por mágica por causa disso. E o outro ponto foi exatamente esse que você falou. Também não ajuda a mágica em si a evoluir. Tipo, uma mágica que era um negócio simples, que você provavelmente deve ser simples fazer uma jujuba levitar. Deve ser a coisa mais escrota que existe para você fazer, mas pra gente é maravilhoso. Sim. E ele ensinando escroto no sentido de simples, tá? Ele é de Minas. A coisa mais simples. Normal, normal de fazer para você. Deve ser olho fechado você faz. E pra gente não. Então isso não faz a mágica evoluir. Só um adendo. O Mr. M ele dizia isso, né? Ele dava isso como justificativa, né? Que era para incentivar os mágicos a fazerem, criar novos truques, novas mágicas. A mágica, assim, ao longo da história, ela sempre teve uma evolução, assim, sem precisar dessa parte. A mágica é muito aliada à tecnologia. Muitos mágicos usaram várias coisas de tecnologia antes dela chegar na população em geral. Por exemplo,
não vou falar aplicação, mas mágicos usavam eletroímã antes da população conhecer. Então, assim, já é para mostrar que a mágica não precisa disso para ter uma evolução. Mas respondendo, o que eu acho assim, que é mais complicado é porque, além disso daí, a mágica é muito simples. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma jujuba levitar. Aí o que você falou, vocês vão ficar, nossa, tá levitando aqui na minha frente e tal. Aí eu te falo, não, eu fiz isso. Aí você vai falar, pô, só isso? Só isso. Então, assim, acaba perdendo a graça. Eu acho isso também. É coisa de mexer com a fantasia. Sim. Eu falei. Tanto que, por exemplo, quando eu vou num show de mágica pra ver, né, um show, quando eu não tô apresentando, eu tento esquecer de tudo que eu sei e tento me ver como um espectador normal. Então, assim, Bacana. eu fico lá maravilhado e tal. Depois do show, aí pode ser uma coisa diferente, porque, por exemplo, às vezes eu vejo uma mágica lá que eu acho, ó, isso aqui pode encaixar no meu show. Aí eu começo a pensar nela com outros olhos. Mas na hora que eu tô vendo, eu quero ser um espectador normal e depois, assim, eu não quero aprender, não quero descobrir como o cara fez só por descobrir. Se não me interessa, assim, isso aqui não tem nada a ver com o meu show, acabou, eu não vou nem perder meu tempo pensando nisso. Então, assim, eu acho que o encanto realmente é essa parte do segredo. A maravilha da mágica é o segredo. E como eu disse, são coisas muito simples, que se todo mundo soubesse, fala, cara, é só isso. Não tem condição de ser só isso. Ele é um negócio realmente muito banal. Assim, muito... Sim. Como é que é, Felipe? Barbieri. E aí, Barbieri, aí é o que eu falo, às vezes você perde o encanto por isso. Acabou, Cara, só vou te isso. falar, cara. não, eu gosto de ver filme repetido, então pra mim, saber, eu prefiro saber o truque, saber a hora que vai acontecer e ver, porque eu acho que o maneiro, pelo menos pra mim, é ver a habilidade que vocês têm de fazer aquele negócio simples que pra gente do outro lado é, caraca. Para a maioria do pessoal não é isso. Se todo mundo tivesse essa visão, eu acho que não teria problema nenhum saber o segredo, porque aí entra nisso. Como que a gente fez o que você já sabe que a gente ia fazer, mas você não viu. Então, assim, nesse ponto seria muito interessante. Mas a maioria das pessoas não. Até por isso que tem um detalhe que, assim, quando a gente vai começar uma mágica, vou começar aqui, eu não te falo o que vai acontecer. Porque se eu te falar, você já vai prestar atenção em outros detalhes. Claro. E muitas das vezes, é uma pergunta que às vezes o pessoal faz assim, você já errou alguma mágica? Várias. Só que, por exemplo, você não sabe o que ia acontecer, então eu comecei a fazer uma mágica, mas deu alguma coisa errada, eu fui para um outro final. Para você, deu certinho. Deu certo. Eu sei que eu errei alguma coisa no meio do caminho, tanto que assim, quando a gente... Hoje eu não treino tanto que eu treinava antes, mas você já pega mais habilidade e tal. Quando eu fazia, ficava horas treinando, quando dava alguma coisa errada no meio, eu não parava e voltava. Eu continuava porque eu imaginava, tô no meio de um show. Adaptava mais, cara. Adaptava. Então, assim, aí você vai pegando outras coisas. Acaba sendo, então, uma profissão que você tem que tomar decisões muito rápidas, muito, né? muito. E eu sou fã disso. E ainda mais, porque, assim, quando você tá fazendo mágica num palco e tal, é um pouco diferente, porque você tá ali e todo mundo tá te vendo. Mas quando você tá fazendo mágica, eu tô fazendo mágica pra você aqui, eu não sei qual que vai ser a sua reação, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder uma coisa, outra e tal. Então, assim, são várias opções de resposta e tal que a gente vai... Agora, a criança de 8 anos falando, você vai fazer mágica pra gente, né? Vai, tem que fazer. fazer. A gente vai fazer algumas experiências. As vítimas. E falando em criança, né? Criança é um dos públicos mais difíceis, se não for o mais difícil, porque eles falam que dá na telha, né? Não só com a mágica, mas assim, pra gente é isso. Aí você tá lá fazendo mágica pra 20, 30 crianças, uma fala, foi ali, não sei o que fez. Aí o outro, foi, mesmo se você não tiver feito nada disso. Tem um negócio ali. Aí vai, cara, mas é isso mesmo. E sendo mais específico, então você é contra o Mr. M ou a forma dele trabalhar? Sim. Voltando, eu não sou contra a revelação de segredos, sou contra essa forma de revelação de segredos. Mas pesquisando no Google sobre isso, sobre mágica, sobre alguns mágicos, eu vi o seguinte, que o Mr. M e o Chris Angel foram responsáveis por trazer de volta a popularidade da mágica. Que no século passado era bastante popular, né? Mas no começo desse século perdeu popularidade. E a partir de 2010, mais ou menos, eles trouxeram de volta. Você concorda com isso? O Mr. M foi um pouco antes, né? O Mr. M, assim, o auge dele aqui no Brasil foi em 99. Então, 99, 2000. E o Chris Angel, sim, é por volta de 2010. Mas aí, assim, até pegando esses dois exemplos, um não tem nada a ver com o outro, porque o Chris Angel, ele não revelava a mágica e ele... Sim. Então, assim, é pra mostrar que você não precisa revelar as mágicas pra você ser popular. Eu volto no exemplo, David Copperfield, ele... Mas também o Chris Angel é meio
peculiar também, né? Ele não O estilo dele é totalmente Eu tenho até medo dele. diferente. Tenho medo dele. Ele é o tipo de mágica mais bizarra e tal, mas ele é assim. Mas então, assim, eu acho que não precisava ser dessa forma, mas foi... E tanto que o lugar do mundo que o Mr. M mais fez sucesso foi aqui no Brasil. Assim, disparado. Veio pra cá, né? Até recentemente ele esteve aqui de volta. Ah, ele tá vivo ainda? Tá vivo, né? Tá. Tava... Agora ele não usa mais a máscara, ele anda com a máscara do lado. Só pra dizer, sou o Mr. M. Ele teve E não um usa mais o câncer, nome, não usa mais o nome Mr. M, não. Acho que ele usa o nome dele mesmo, acho. Eu acho que, na verdade, o nome Mr. M é da Globo, se não me engano, né? Porque a Globo comprou os direitos de um programa de fora, então o nome Mr. M foi a Globo que traduziu. Lá é Masked Magician, né? O mágico mascarado. Acho que em Portugal também é outro nome. Também, e aí virou Mr. M, então eu acho que ele não tem o direito de usar esse nome. E qual ou se tem diferença entre o ilusionismo e o truque? Excelente. Não, ilusionismo na verdade, mágica e o mágico. ilusionismo. O mágico e o Isso. ilusionista. Mágico e Excelente. ilusionista. Essa é uma das maiores perguntas mesmo. Pra gente não tem diferença nenhuma. O mágico é ilusionista e o ilusionista é mágico. Para a maioria do público ficou uma diferença assim que mágicos é aquele que faz as mágicas menores, né, com objetos menores. Ilusionista é aquele de palco, com caixas. Aparece do outro lado. Isso. Mas assim, na real não. A gente teve aqui, né, tem ainda o Isao Imamura, que foi um mágico ele é brasileiro aqui, muito famoso. E na época ele falava que ele era ilusionista, que ele não era mágico, justamente por isso. Então nessa época e ele ia muito na Globo, no Fantástico, então nessa época ficou muito em alta essa questão, que mágico é diferente de ilusionista. Mas não, é a mesma coisa. Mas assim, tanto que como marketing e tal, hoje eu falo que eu sou mágico e ilusionista. Embora na concepção da palavra é a mesma coisa. Mas assim, pra gente não precisar explicar para o público, tá? Não, eu sou mágico e sou ilusionista também. O que eu vi é que o mágico, ele faz truques mais simples. Então, essa é a explicação mais lógica, assim. Porque o mágico vem de prestidigitador, né? Que faz prestidigitação, que é mexer com, às vezes, bolinhas, moedas, né? Que você coloca a moeda, fica passando aqui. Isso é uma arte de prestidigitação. E aí o mágico, né? A palavra mágico veio disso. Mas, no final das contas, dentro desse tópico, provavelmente a gente vai entrar em outro, mas eu tenho sido surpreendido com vídeos na internet, porque eu consumo, digamos assim, algumas mídias sociais que são de short videos, né? Aqueles cortes pequenos. Eu tenho sido surpreendido por vídeos de caras que fazem um tipo de uma ilusão, né? Falando assim, eu quero que você pense no nome do seu primeiro namorado. Aí o cara toca a testa da pessoa, manda uma lembrança pro Joseph pra mim. Aí a pessoa fica, caraca, isso é possível, cara? É possível. É uma ilusão ou é um truque de mágica? Então isso a gente chama de mentalismo, é uma arte, é uma parte da mágica, né? A mágica ela é dividida em várias categorias. A parte de mentalismo é essa, que a gente mexe com a parte da mente mesmo, né? Como diz o nome. Então às vezes a gente faz previsões que vão acontecer, faz esse tipo de leitura. Só que aí tem um detalhe, né? Tudo que a gente vê na internet é mais complicado. Sim. Isso aí provavelmente não. Você sabe do que eu tô falando, né? Você já viu isso, Isso né? é possível, mas entre a pergunta e a resposta final tem alguma coisa que tem um não gap que aparece não foi, no vídeo. não foi então, filmado. assim, se eu só te perguntar, pensa nisso e tal pessoa, teoricamente também não é por aí. Mas assim, é por isso que a gente fala, né, das mídias sociais hoje é um pouco complicado, não só para isso, né, para várias coisas, né, você edita ali, você deixa da forma milagre, que você quiser, mas é possível, mas não assim tão direto. Só completar aqui o assunto. O mágico, uma definição que eu achei aqui na internet, o mágico ele adivinha a sua carta do baralho, né? E o ilusionista, ele faz desaparecer seu carro. Então, para resumir bem, seria tipo isso. E só também concluir também, o nome do Mr. M é Val Valentino, que também é um nome fictício, também é um nome artístico. O nome real dele é Leonard Montano. E em Portugal ele é o mágico da máscara. Que é mais bem traduzido do que no português, né? Porque se vem de máscara de magician... Mr. M ficou legal. Em espanhol deve ser El Mágico com la mascarilha. Com la mascarilha. Pegando o gancho na pergunta do Gustavo, é óbvio da sua resposta, mas eu queria que você introduzisse um pouco mais
da resposta, o que você acha desses mágicos que usam desse artifício, né, de adivinhações e tal, para se beneficiar e ganhar dinheiro com isso? Então, nesse caso a gente até não chama de mágico, né? A gente chama de picareta ou o que for, porque isso tem muito. Não só com adivinhações. Não sei aqui se tem isso. Lá em BH, por exemplo, tem muita gente que fica nessas praças, tá com um jogo com 3 copinhos, uma bolinha embaixo, você tem que apostar. Pois é. Então, assim, isso é um número de mágica que o pessoal transforma nisso daí. Então, faz a aposta totalmente contra, né? Porque são efeitos ali que eles existem pra gente entreter as pessoas e o pessoal usa assim. A gente tem aqui no Rio, por exemplo, um dos maiores nomes do Brasil aqui no pickpocket. O que é o pickpocket? É uma área da mágica que a gente está conversando aqui. Aí eu pego sua carteira, seu celular, seu relógio, que for depois, te devolvo e tal. Então muita gente usa isso e não devolve, entendeu? Então assim, acaba queimando o filme das pessoas. Já vi vídeo assim também. Então, é muito comum de pegarem relógio. Carteira, chave. Então, assim, são várias coisas da mágica que o pessoal usa pro lado errado. Até muito por isso a gente fala que é complicado essas questões caírem na mão de qualquer um. Aí voltamos naquela questão da revelação de segredo, mas, assim, quem é mágico mesmo é totalmente contra isso. Além disso, também tem o pessoal que faz esses cultos, né, de cirurgia sem dor e tal, que sai sangue. Isso é tudo com efeito de mágica. A gente tem várias pessoas, né, que estão aí para desmascarar isso. Então, às vezes você vê um ritual lá de cirurgia que vai tirar alguma coisa do estômago, do intestino, sai aquele tanto de sangue e tal. Depois a gente consegue reproduzir a mesma coisa fazendo mágica. Então é bem complicado. Em outras palavras, mágica é poder também. Sim, né? também. Então, mágica assim, é poder. E dar poder a alguém é uma coisa muito complicada, né? Quer conhecer alguém de poder, requer grandes responsabilidades. Como dizia tio Ben, grandes poderes requer grandes responsabilidades. O seu ídolo maior na mágica é o David Copperfield. Totalmente. Total. Você já teve algum contato com ele na internet? Ele te respondeu, alguma coisa assim? A gente teve uma reunião, né? Ele foi dar uma palestra para os mágicos, a gente conseguiu, né, ter acesso a isso. Tirei uma foto, né, da palestra, postei no Twitter na época. Ele fez a foto desaparecer. Não, e ele viu a foto e curtiu. Assim, e ele mesmo, porque era o perfil. Não sei se é ele ou alguém da equipe, Sim. Claro, mas assim, cara, na hora que eu vi isso, né, dá aquela alegria total, porque ele é um cara, assim, pra mim, o maior mágico de todos os tempos, pra sempre. Assim, eu acho que ninguém vai passar dele, né, a importância que ele teve. Para alguém conseguir passar dele, vai ter que inventar um nome muito sinistro, mas tem que ser um nome que tem que ser uma sonoridade absurda. O nome dele, na verdade, não foi nem inventado, né? Ele foi tirado de um livro que chama David Copperfield, e aí ele pegou... Cara, mas a sonoridade desse nome pra mágico dá pra botar sinônimo de mágica, David Copperfield. Dá, não, total. Realmente. E o que eu falo, assim, interessante dele, cara, é que é o seguinte: se a gente for agora num show de mágico e tal, a gente vai pegar ali, o mágico vai trazer um jato e vai desaparecer esse jato. Cara, que doideira. David Copperfield fez isso em 85, ou seja, 40 anos atrás. Em 83, que são mais exatos, né, 40 anos, exatos 40 ele anos. desapareceu a Estátua da Liberdade. Hoje já é uma mágica, assim, o cara fez isso há 40 anos atrás, cara. Em 86, absurdo, né? Em 86 ele atravessou a muralha da China. Atravessar de um lado para o outro, assim, dentro da muralha. Cara, não tem comparação. Não tem como, né? Eu conto uma história dele, assim, que essa para mim mostra, porque eu acho que tem pessoas que são muito boas e tem pessoas que têm o dom. A pessoa nasceu para isso. Ele é um dos que nasceu para isso. Ele foi numa loja de mágica lá em Nova York, ele é de New Jersey, né, ali do lado, e a mãe dele levou, então ele tinha ali 13, 14, 15 anos, não sei ao certo, e ele queria comprar uma mágica que chama bengala bailarina, que é uma bengala que começa a levitar no palco, você dança com ela e tal. Chegou lá, a mãe dele chegou pro dono da loja e falou: meu filho quer isso e tal. Aí ele chamou a mãe dele e falou assim: eu não recomendo essa mágica, ele é criança ainda, é pequeno e tal, você não quer levar outra coisa? Não, acho que vai ser mais fácil. Aí ela falou: não, ele veio, ele quer essa mágica. Ele quer isso. Isso era num sábado à tarde, sei lá, 2 horas, 3 horas, ele estava quase fechando a loja. Aí, isso o dono da loja contando, tá?
que na segunda, isso era num sábado, na segunda cedo ele foi abrir a loja, tava esse menino, que depois virou o David Copperfield lá, sentado com essa mágica debaixo do braço. Aí ele pensou, veio devolver, veio pedir para trocar por outra coisa e tal, porque não conseguiu executar. Aí ele abriu a loja, ele foi para dentro e falou assim, treinei aqui no domingo, consegui treinar pouco só, mas eu queria ver se eu estava no caminho certo, se eu estou no caminho certo, posso fazer para você? Aí ele falou, pode, faz aí. Ele falou que nunca viu ninguém fazendo isso melhor do que aquele menino fez naquele dia. Então, assim, e é uma mágica que você precisaria ali, pelo menos, sei lá, 2, 3 meses para treinar, para ficar minimamente bem. Né? Então, assim, incrível. Imbatível. E quais são as suas especialidades na mágica? Tá, hoje eu sou especialista em mágica com comédia, que é o stand-up comedy, né? O stand-up magic, que a gente chama, que é basicamente um show de stand-up com algumas mágicas. Né? Sim, então, acho que tinha o Gabriel Luchar que fazia Gabriel isso. Luchar faz isso, tem o Ben Ludmer, que foi um dos primeiros também. E assim, isso desde... Você ainda trabalha com o Jorge Rubadel? A gente tem um projeto lá que de vez em quando ele apresenta como... Hoje o Rubadel não faz tanta mágica, mas ele faz mais palestras, mas de vez em quando a gente faz muita coisa junto lá. Em 2018 eu criei um projeto que chama Comédia Mágica, que é o único do Brasil que é exclusivo para mágica com comédia. Com comédia. Então, assim, é basicamente um show de stand-up, mas com mágica no meio. Esse foi o grande salto na minha carreira, assim, a grande virada. Eu fazia muito show para festa infantil, festa adulto também, mas quando eu comecei a colocar comédia, né, sabe assim, quando você faz a primeira coisa, você fala, é isso que eu quero. É isso então, que eu quero. Aí eu virei especialista nisso, hoje é o que eu mais faço, e aí desde 2018 para cá também eu comecei a ser especialista em palco, né, de fazer show em teatros. Hoje eu sou o maior mágico de teatros lá de Minas, né, o que mais faz, o que mais planeja eventos, faz shows e tal, tem vários shows diferentes, mas então especialidade hoje basicamente é isso, show com comédia e em teatros. O Maurício Dolens. Maurício Dolens. Dolens que fala. Ele muito bom, ele é chileno, né, ele mora em São Paulo hoje, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente até tentou levar ele no festival do ano passado, não conseguimos, no final não deu certo, mas no do ano que vem, se Deus quiser, ele tá lá com a gente. Mas ele é muito bom. Chama nós. Vamos lá. Vamos nós. E ele estourou com alguns vídeos na internet. E tal. Ele é sensacional. Ele é muito cara. bom. Ele é muito bom. Ele faz mágica vestido de coringa. Isso, né, ele faz uma parada coringa. natural. Eu vi. Ele faz umas paradas que é tipo natural, parece que é um improviso ali, ele tira do nada, pum. Eu adoro stand-up comedy. É muito bom. E falando nisso em comédia, tá mais difícil fazer comédia hoje em dia? Muito mais. Não tem que tomar muito cuidado com os temas, né, que você vai abordar, com as pessoas que você vai mexer. O maior exemplo hoje é o Léo Lins. Eu falo que o mundo tá chato, né? O Léo Lins, assim, o humor dele é mais pesado, muito mais, mas assim, eu acho que se você gosta, você consome. Se não gosta, não consome, deixa. Não, ele pra mim, ele tá entre os 3 melhores humoristas do Brasil. E o Léo Lins, um detalhe, não sei se vocês sabem, ele, antes de ser humorista, ele era mágico. Ele começou com a mágica. Não sabia. Ele começou com a mágica, né? Fazendo mágica normal. Ele foi convidado, ele é daqui, né? Ele é carioca. Ele foi convidado para um desses eventos aqui no Rio, para ser o mestre de cerimônia dos shows, assim. Nesses shows que a gente traz vários mágicos, então você tem 5, 6 mágicos que vão se apresentar e sempre tem alguém na frente da cortina, enquanto troca lá atrás. Ele começou com isso. No ano seguinte ele voltou só fazendo piada, só de mágico, porque era um congresso de mágica. Aí ele despertou nisso daí e continuou. E quem são os outros 2? Cara, eu gosto muito do Rabin, o Fábio Rabin. Mas ele faz... de comediante. Não, eu falei dos 3 de stand-up. Comédia. E gosto muito do Murilo Couto, lá do The Noite também. Então eu gosto muito dos 3. Eu gosto muito de uma humorista que é Bruna Luiz. Bruna Luiz. É um pouco escrachada ela, mas também. Gata. Inclusive, beijo, Bruna. Me responde lá no Instagram. Não vai dar tempo de você fazer uma hipnose hoje aqui, né? Você vai fazer uma mágica pra gente, obviamente, no final. Mas queria que você falasse sobre essa questão que você virou também... Trabalhar com hipnose também em 2010, né? Para 2010. Como é que é essa questão de hipnose? Você pode hipnotizar qualquer pessoa? Você consegue hipnotizar? Então, qualquer pessoa no mundo é hipnotizável. Isso, assim, estudos comprovam isso. A grande diferença é que, por exemplo, eu posso hipnotizar uma pessoa em 1 minuto, ou em 3 horas, 3 dias, 5 dias. Existe mesmo aquela questão de esqueci a palavra agora, da pessoa ser, tipo, induzida, essa pessoa, tipo, não, foi incrédula total...
não consegue ou não? Você Não, consegue a pessoa qualquer pode pessoa? ser incrédula, mas ela tem que querer. Assim, às vezes você Então, não acho que essa é a acredita, palavra mas agora. você precisa querer. Por exemplo, eu vou... Então, se a sei pessoa lá, não quiser, você não consegue hipnotizar? não consegue. Se eu vier aqui e, por exemplo, a gente vai tentar te hipnotizar, aí eu vou te pedir pra pensar que você tá numa praia deserta e tal, você pensa que você tá num shopping. Cara, nunca Não dá. vai dar certo. Então, É. assim, a pessoa tem que querer e tem que seguir os passos. Aham. Eu falo basicamente que, assim, o que eu faço, que é a técnica, depende, no processo todo, depende mais ou menos 10% do resultado. 90% é a pessoa. Porque se a pessoa não quiser, não vai ser. Então, até alguns vídeos, você tá andando na rua, pá, de um lado, pá, a pessoa cai. Não também existe não é assim. Às vezes, se eu te hipnotizo hoje, eu vou levar 2 horas. Aí amanhã a gente quer fazer outra experiência, já vou levar 1h30, Leva porque menos. você já tá Sim, no, você já no entende o processo, já processo. sabe como É. que é. Aí pode ser que eu chegue pra você, faço isso, você vai ser Sim. hipnotizado. Mas depende de um tempo e tal. E nas suas apresentações você faz o quê? Você manda a pessoa virar o que? A Xuxa, o Silvio Santos? Isso Como é que você depende muito de como é a apresentação, de como é a pessoa, porque às vezes você vai entrar em transe, mas você vai entrar num nível superficial, então a gente não consegue aprofundar muito. Tanto que, por exemplo, quando a gente vai fazer um show de hipnose, por exemplo, num teatro, sei lá, tem 200 pessoas, a gente faz testes com todo mundo, e testes, pega a mão, vira, vamos ver se a mão vai colar, ver se o olho cola e tal, porque lá de cima a gente tá vendo, ó, aquele ali é mais suscetível, esse aqui também. Suscetível. Suscetível, é. E como é que Aí você são- vê isso? A gente vê porque, assim, tem sinais que a gente Eu sou entende. suscetível? Quem é mais suscetível aqui entre nós? Não, só na hora que a gente vai fazer o teste. Agora Ah, eu não é? sei. Ah, Não sei. entendi. Eu posso imaginar, É. só que eu posso estar totalmente diferente. Então, na hora É. que a gente começa a fazer o teste, aí o que eu falei, por exemplo, às vezes vai colar a mão. Aí eu vou contar até 3, podem descolar. Aí um fica ali com a mão colada mesmo. Fala, ó, aquele ali já tá mais fácil que o outro. Aí vamos fazendo outro teste. Por que isso? Porque, ó, aí, sei lá, eu vou chegar num número ali de 10 pessoas que eu vejo que são mais fáceis. Às vezes a gente erra também. Dessas 10, 3 não são, mas a gente traz no palco e a gente tenta hipnotizar. Por quê? Pra quem tá vendo, se eu ficar ali 2 horas com a pessoa, dorme. Quem tá na plateia que vai dormir de tão chato que vai ser. longo, né? Então, assim, a gente traz as pessoas pra gente hipnotizar mais rápido e aí começar essas experiências. O que são essas experiências? Coisa simples. Você vai esquecer seu nome, você vai esquecer um número. A que eu vi do Pyong era com o Fábio Porchat. Ele fazia o Fábio esquecer o primeiro nome dele. Isso. Tipo, E não- essa não assim, é consegue uma das falar. mais básicas. A gente acha É. que assim, o nome é um negócio que tá na mente, mas é uma das mais fáceis. Aí a gente vai aprofundando. A gente pode fazer uma pessoa comer uma cebola crua, por exemplo, sem fazer careta, chupar um limão sem fazer careta. E uns níveis mais profundos mesmo é ver um ídolo. Quem que é seu ídolo? É o David Copperfield. Então, fecha o olho e tal, você vai abrir aqui, o David Copperfield está na sua frente. Cara. Eu já vivenciei isso, como hipnotizado. E assim, depois eu sei que não era ele, mas a minha lembrança até hoje é que era ele. É que então era. isso Entendi. fica, é muito legal. Na memória ali. É Eu muito tinha legal. muita vontade de ser hipnotizado. A gente faz alguma coisa muita depois. Uma curiosidade. dúvida que surgiu agora ouvindo você explicar isso mais a fundo. Não sei se eu posso dizer assim. Então, teoricamente, a hipnose, ela é tipo, você tá... Não é a pessoa imagina, como você falou, a pessoa tem que querer. Não seria você, tipo, induzindo a pessoa a imaginar aquilo? Isso aí. Tanto que eu falei assim, que esses 10%, não são 10% exato, mas que eu faço é fundamental. Se não tiver esses 10%, você não chega lá. E, assim, explicando rapidamente de uma forma mais leiga. A gente tem o nosso consciente e o nosso subconsciente. Hoje, a gente está conversando que o consciente está aqui, o subconsciente está bem lá embaixo. Quando você está hipnotizado, eles fazem isso. Então, o seu subconsciente está te comandando, mas o seu consciente está lá. Tanto que a gente fala que, assim, nada que não for do seu feitio, que você não faria normal, você não faz hipnotizado. Então, aí vem um detalhe. Por exemplo, eu tô aqui, te hipnotizo e tal, falo para você tirar a roupa aqui. Se você não quiser fazer isso normal, você não vai fazer. Não vai Agora, se fazer. você já tiver à vontade, aí eu isso aqui vai faço ser tipo um empurrão, entendeu? Então, assim, Faz isso comigo, não. é por isso que a gente fala que Peladão. é mais uma coisa que a gente fala, né? Que são grandes poderes, né? Grandes responsabilidades. Porque Interessante. você tem que levar muito em conta, né, essa questão toda. Uma ética por trás. Né, e tal. sim, É sim. complicado. A gente tava com uma dúvida, nós dois aqui. Você é palestrante, mas você faz palestra de quê? Eu ia entrar nesse Então, tópico. tem algumas palestras, todas utilizando a mágica como pano de fundo. Sim, mas são motivacionais, são... Tem palestra motivacional, palestra de segurança,
palestra de mindset, né, mentalidade Sim, e tal. Aí sim. nessas a gente usa muito a hipnose para mostrar Muito bom, essas mudanças e tal, muito mas alguns desses temas sempre usando a mágica de fundo, porque acho que esse elemento lúdico, às vezes ele, né, é uma forma de fixar o conteúdo, tá? Não só para as palestras, né? Eu estava falando de show em teatro, por exemplo. Hoje eu tenho um produto que é para crianças que chama A Magia da Sustentabilidade, que é um show só falando sobre sustentabilidade, sobre recursos naturais, né? Água, natureza, enfim, voltado para crianças e que a gente vai fazendo mágica e passando essas mensagens. Então até, né, para as crianças, por que sei lá, por que não pode gastar água? O mágico falou e ele fez aquilo. Então fixa mais na mente das crianças. E é um tema assim muito importante hoje em dia. Então tudo que a gente acha que pode juntar esse lúdico com o conteúdo fica mais interessante. A gente tá quase Muito chegando no legal. final, então chegou a hora de você fazer uma brincadeira aqui com a Vamos gente. fazer uma mágica aqui então. E aí, antes de começar aqui, eu queria até, né, tô nessa câmera aqui, eu queria pedir desculpa para os mágicos já de antemão aqui, porque o que acontece? Não sei se vocês já foram em show de mágico, mas os mágicos eles fazem as mesmas coisas, usam os mesmos objetos. A mesma né? praça, Então, o mesmo banco, assim, a mesma flor. eu não gosto disso, eu gosto de inovar, porque eu acho que a gente tem que, independente da profissão, a gente tem que fazer coisas novas e tal. Então, depois que eu recebi o convite para vir aqui, eu falei, não, vou tentar fazer uma coisa especial para cá, né? Fazer uma mágica que ninguém fez, utilizar um objeto que nenhum mágico utiliza, e pensei em um objeto inédito para essa data de hoje e trouxe aqui, então, um baralho. Vai ensinar pra gente? Não, Isso aí Inédito, vocês já inédito. viram? Isso aí eu Inédito. nunca vi. Ninguém Ninguém tem mágico usando baralho já? Never before seen. É porque a gente tenta fazer coisas diferentes, mas enfim. Deixa eu dar uma embaralhada aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Tira uma carta aqui, qualquer uma. Não olha ainda. Cara, claro que- Posso tirar? Pode tirar. Posso olhar não, né? Agora pode. Eu vou só virar aqui pra trás. Mostra aí pra Eu todo vou- mundo. Ninguém me fala, claro. Beleza. Beleza? Uhum. Faz o seguinte. Coloca a sua carta aqui por cima. E eu quero que todo mundo preste atenção nesse momento, ó. A sua carta aqui por cima, Certo. ok? Uhum. Ok. Já não tá mais aí. Vou dar um corte. E vou completar. Certo. Agora, ó, logicamente, não tá em cima Não, e não tá embaixo. também não. Antes ela estava em cima. Uhum. Alguém sabe por que eu pedi para todo mundo prestar atenção na hora que ela estava em cima? Sim. Você sabe por quê? Por que não? Desculpe. Esse baralho ele é marcado. As costas das cartas são marcadas. Eu não falei antes justamente porque senão você ia ficar olhando. Tanto que eu falei antes, né, que a gente não fala o que a gente vai fazer Aham. justamente por isso. Sendo sincero, alguém viu alguma marca diferente na carta? Não. Ela Não. Tá. Vou passando aqui, ó, carta por carta, vou passando devagar aqui para vocês verem. Agora que vocês já sabem que é marcado, eu acho que vocês vão conseguir ver uma marquinha, tá? É pequena, mas eu acho que vocês vão conseguir ver na hora que chegar na carta, ó. E eu mando separar? Se ver alguma coisa diferente, só me falar, tá bom? Vi. Já viu? Já vi. A Não, cor é da porque- camisa. A cor da camisa. cor dele. da eu camisa. achei que ia ser mais difícil, mas conseguiu ver. Só que não adianta, né? Às vezes é só uma carta Meio vermelha. mágica, não. Vou fazer uma pergunta, só pra gente conferir. Qual que foi sua carta? Foi um 3 de paus. 3 de paus, a carta marcada. Só que eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que eu não fui justo, porque eu não falei antes o que ia acontecer. É igual eu falei com... Vou tentar fazer a mesma coisa, só que agora vocês já estão em vantagem, que vocês já sabem o que vai acontecer. Sim. Então a gente vai tentar Certo. fazer a mesma coisa, tá? Ok. E agora vocês já vão prestar mais atenção. O 3 de paus não vai valer mais. Não. A gente já usou. E eu vou fazer uma outra coisa, ó. Vou mostrar aqui antes. Também não mostrei o baralho todo, mas vocês viram que não tem nada de Uhum, diferente, certo. ok? Ale, vou só embaralhar aqui mais um pouquinho, ó. Vou passar aqui, a hora que quiser que para, você fala para. Para. Um pouquinho mais rápido, só. Para. Não, mais rápido ainda. Para! Não comecei, ó. Não, sério, vamos lá. Para. Um pouco mais, um pouco menos aqui. Tá bom, eu gostei da carta. Nesse lugar. Pode tirar ela então. Aqui, ó. Igual. Ó, mesma coisa, ó. Vou Nossa. olhar pra trás. Tá. Deu? Foi. Deu? Ó. Mostrar de novo, ó. Uhum. Passando mais rápido, porque vocês já viram o tamanho da marca, vocês já sabem.
Mesma coisa, carta por cima. Ó. Prestando atenção em cima. Sim. Um corte. Desafio. Uma carta vermelha. A sua carta. Posso passar mais rápido, né? Vocês já viram. Pode. Não, peraí. Tem hora que não dá muito certo. Ih, deu ruim. Qual carta que foi a sua? 2 de copas. Eu falei que eu ia ter uma carta vermelha, não falei? Sim. Eu tenho uma carta vermelha aqui, ó. Eu não vou encostar nela. Puta que pariu. Cara, eu tava começando a gostar de você, mas eu tô te odiando. Não vou encostar. Quem quiser. Qual que foi que você falou? 2 de? Mentira, É cara. de sacanagem, né, Não vai mano? ser. Não vai ser. Pode olhar? Pode olhar? Mentira, irmão. Mentira. Meu Deus. Cara, não. Eu tô com medo de você. Eu tinha medo só do Chris Angel, mas agora tô com medo de Cara, você. Sai de perto de mim. Isso é que é mais maravilhoso, né? Vamos cancelar esse episódio, não quero você no episódio. Muito Olha bom, só, muito parabéns, bom. foi muito bom. Sensacional isso, mano. Caralho, cara. Olha só, Cradinho, a gente sempre dá de presente, né? Uma caneca para os nossos convidados especiais, principalmente. Mas hoje você não vai ganhar a caneca. Hoje porque você não vai Depois ganhar. dessa enganou agora, a hoje- gente. Você só vai ganhar porque você, assim, quando a gente fez o quiz, você assistiu o quiz, e aí você disse que sabia tudo, acertou tudo, até a gente errou, né? Não. Todas não. Eu falei que a maioria ali eu sabia. Então, assim, a gente quer ver se você é bom também nessa mágica, nesse truque. Escolhe uma bem desafiadora, Tem tá? 3 perguntas pra você, se você acertar 2, pelo menos aí você leva Opa. a caneca pra casa, tá? Então a primeira tá aqui, nesse nosso baralho aqui de Vamos ver se tem um costume. quiz de mágica. Qual o tema que você quer? TV, música, filmes, jogos Vamos de games música, ou né? mix? Pra Música. começar. Então, ó, vou escolher uma carta que é aleatória também, uma vermelha ou não no fundo. Que mágica, maluco. Maravilhoso. Vamos lá. Ensina pra nós, hein? No Grammy 2020, quem ganhou o melhor álbum dance eletrônico foi o The Chemical Brothers com No Geography. Sim ou não? 2020? Isso. Chutaria que não. Sim. Sim. 2020, pandemia. Mas agora tem 2 perguntas Ele ainda tem 2, se Tem acertar duas, as 2 ah. ele leva. Tem que que são minhas, que eu 100% fiz aqui agora. especialmente pra Eu fico você, de 2 bolado. temas. Então, Tem um vamos tema Parece que uma é, parada muito simples. tem um tema Às que é vezes Tears não. for Fears e um tema que é mágica. Vamos lá. Qual que tema você quer primeiro? Eu não tinha sua filha, Tears então for já tô na Fears. música. Você quer a pergunta 1 ou 2? Qualquer uma. Escolha. Ou não, um. Quantos álbuns o Tears for Fears já lançou? Só álbuns normais, não vale coletâneas, discos ao vivo. Não vale coletânea. Nem disco ao 7. vivo. A resposta está aí. Exato. Caraca. É. Agora a última pergunta de Esse mágica. Esse é fã. Pergunta. Eu vou escolher a pergunta número 1, porque a 2 você já falou aqui a resposta. Você já Então- falou no meio da então conversa. escolha a dois. Você já Pergunta, como é que faz esse truque? Eu perdi a caneca. Em que ano morreu o mágico Harry Houdini? 1910, 1926, 1940 ou 1956? Os extremos aí não. 26. Correto. Meu Deus. Garantiu a sua caneca. você vai levar pra Parabéns. casa. Você garantiu a caneca da Você vai Brother ficar Mix lá. Brother Cast. Mix Cast. E pra terminar, cara, a gente tem 3 perguntas finais que a gente faz sempre aos convidados. Gustavo Alvim. Eu queria te perguntar o seguinte. Quando você... Na sua vida, eu não posso viver sem. Mágica. Imaginei. E se não fosse mágica? Música. Muito bom. Isso, assim, falando dessas coisas, eu acho Até que, porque a gente acabou não comentando, mas você é DJ também, né? Também, Nas horas também, vagas, é. né? Nas horas vagas. acho que assim, quando a gente responde essas perguntas, a gente acaba excluindo família e tal, porque são as coisas mais básicas, né? São as mais, coisas mais óbvias. mais óbvias. Aonde você gostaria de acordar amanhã? Las Vegas. Num cassino, fazendo show. Ou assistindo o show. Porra.
Assistindo o incrível. show do Seria David incrível. Copperfield. É. Ele faz residência lá Vou em te Las Vegas hipnotizar agora. Você está em Las Vegas assistindo o show do David. Sensacional. E uma coisa que você ainda tem que fazer antes de morrer? Assistir o show do David Copper. E ele assistir. Já assistiu? Ele já Assisti assistiu. aqui. Em Las No Brasil, Vegas. É, em Las Vegas. Onde foi o show? Aqui no Rio, Mas, no Metropolitan. antigo Metropolitan. Antigo Metropolitan. Né, agora é... Agora eu já perdi as já contas. muda o nome o tempo todo. E lá que assistiu o Tears for Fears Também foi lá, foi lá, no mesmo é. lugar. O David Copperfield foi em 97. Tem um tempo. Difícil essa pergunta, viu? Assim, acho que tem várias coisas. Cara, pode parecer clichê, mas é sem ajudar muitas pessoas, cara. Eu acho que assim, a gente tem várias ferramentas de... A gente pode ajudar muita gente. E, assim, infelizmente a gente vê o mundo hoje como que tá. Então eu acredito que a gente possa ajudar muito mais. Então, uma coisa que eu não posso morrer sem é conseguir ajudar mais pessoas, cara, independente da forma. Show, Muito legal. bom, muito bom. Eu acho que você poderia me ajudar e me ensinar isso tudo. Eu vou te encher o saco agora. Deixa aí a sua... Você guarda segredo? Porra, pra caramba. Eu também, cara. Não Deixa gosto aí as mais de você. suas redes sociais pro pessoal acessar. Tá, é o Instagram, né? Cradin Júnior, Cradin K-R-A-D-Y-N, Júnior é Júnior, né? Não precisa JR. letrar. Não, é Júnior Júnior. completo. Ah, é. tá. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Aham. Facebook, YouTube, tudo é Cradin Júnior. Tem um site também, cradinjunior.com, mas se chegar lá no Instagram, tem acesso a todas essas outras redes. Plataformas. Recado final, mensagem final. Obrigado pela presença. É maravilhoso poder estar nesse mundo da mágica, viver a ilusão, viver, enfim, que você consiga manter isso. E sucesso. Continue nessa Obrigado. carreira brilhante aí. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Valeu. Ali Rio. É isso, gente. Mais um. Tamo aí. Seguindo. Obrigado, Cladinho. Obrigado nada, você não me ensinou o truque. Então quero você mais aqui. É isso aí. Obrigado, Credinho. Obrigado a todos. E até a próxima. Valeu. Se inscrevam. Valeu, Ah, galera. sim, é. Se inscrevam aqui no canal. E sigam lá a galera do Brother Mix no Instagram. Ativem o sininho pra saber quando que vem um novo episódio. E 93% das pessoas que estão assistindo não estão inscritas. Então, se inscrevam. Se inscrevam. Valeu. É isso. Valeu, galera. Tamo Até a junto. próxima. Valeu.